aí, de 1 a 10, me conta aí no chat como estamos nessa manhã. Quem demora para acordar, quem que vai bem lentamente, quem já chega produtivo, quem já foi para academia. Me conta, 6. O Yuri vai demorando, Hoje a nossa meta é fazer com o Yuri chegando a 10. Alexandre também 7. Ih, galera, a meta hoje tá difícil, hein? Todo mundo chegando a 10 no final desse treinamento. Valéria tá aí no bonde me ajudando. Bora, bora! Show! Pessoal, um ótimo dia para gente, que seja um treinamento incrível, que seja uma parte também para a gente se divertir, para a gente absorver, né, mais conteúdo, para a gente trazer algumas reflexões para o projeto, mas lembra do que a gente falou na segunda, né? Para a gente também trazer reflexões para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E eu fiquei muito feliz com o nosso encontro de segunda-feira, porque foi um encontro que eu senti a energia de vocês, eu senti o quanto vocês são profissionais, isso é muito legal. Não é uma turma, né? Eu dou muita aula para pós-graduação, não é uma turma de alunos de pós-graduação, é uma turma de trainees, e trainees são muito valorizados nas empresas, porque são realmente a aposta de talento, né? A aposta de liderança, a aposta de futuro talento, e eu senti isso nessa turma real. Porque muito profissional mesmo, pegando para fazer, né? Sem brincadeira, sem muitas coisas assim, realmente engajado ali. E é isso que a gente quer manter até o final, entendendo que a gente tem essa postura profissional, essa carreira para a gente seguir, que a gente está aqui num ambiente corporativo. E aí eu quero perguntar, e aí abre o microfone, o que a gente mais falou da vez passada, e quais são o nome das 4 mentalidades. Abre o microfone, vai um por vez, abre, fala um, depois o outro fala outro. Agilidade. Ativa. Boa, ágil. Então, uma mente ágil a gente precisa. A Sara falou, o que mais? Mente aberta. Ativa. Conseguir pegar, mas mente aberta, boa. E a mente alinhada. Mente alinhada. Mente alinhada, isso é bem importante. O que mais? E ativa. E mente ativa, né, Gabriel? Fazer acontecer, mente ativa para a gente fazer acontecer. Então, de fato, a gente falou da mente aberta, né? Para a gente abrir, explorar novas expectativas. Essa mente alinhada que vai fazer a gente não viajar tanto, né? A mente aberta ela é importante para a gente aumentar o repertório. Mas a mente alinhada é importante para quê? Para a gente estar aqui no ambiente de corporativo, jogar o jogo, né? A gente está aqui, olhar as prioridades da empresa, trazer o que a gente viu ali, o que está no nosso repertório para dentro. A gente tem também a mente ágil, que é fazer ali ou de maneira experimental, agir, né? Por quê? O mundo está muito louco, com uma velocidade absurda, com um crescimento exponencial. Não dá para a gente ficar anos planejando um projeto para depois ver se ele vai dar certo. A gente não tem esse tempo, a gente precisa ser ágil de fato para a gente conseguir ali executar. E o ativa, que, gente, não dá para ficar só no plano. É preciso pôr ação, é preciso pôr a mão na massa, é preciso pôr a cara a tapa. Então, a mente ativa é fazer acontecer. E hoje, especificamente, esse treinamento, a gente vai falar de todas, a gente está sempre falando de todas, mas especificamente de 2 mentalidades, que é a mentalidade aberta e a mentalidade alinhada. Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente as 2, mas as 4 estão ali no percurso. E aí, gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um passo para trás, né, nesse projeto que a gente está. E aí, você vai falar assim, Nayara, não dá para dar passo para trás, não. Dá, pelo menos na sua mente dá. Pelo menos no papel ali para você refletir, você absorver, dá. E a gente vai dar um passo para trás para a gente começar pelo problema. Qual problema a gente quer resolver? Essa pergunta, gente, ela é muito importante. Pela era que a gente está vivendo, que a gente conversou, né, daquela era digital, pelo esse crescimento exponencial, por tudo que a gente conversou
na segunda-feira, a gente precisa falar sobre problema. E por que, Nayara? Por que a gente deve começar sempre com um problema? E vocês sabem que eu adoro uma historinha, né? Eu adoro uma historinha para a gente poder ir conectando e absorvendo. E a gente vai voltar lá nos primórdios, antes mesmo de 1500, muito século XV, onde que as especiarias eram o que as pessoas acreditavam que elas conservavam os alimentos. Então, lá no século XV, a gente acreditava, né, o pessoal acreditava que as especiarias eram o fator que conservava os alimentos. Hoje a gente sabe, né, as especiarias elas disfarçam o gosto, conservam um pouquinho, mas disfarçam o gosto, não necessariamente vai fazer isso de conservar, mas era o que acreditava. Só que começou as embarcações, e essas comidas dentro dessas embarcações foram perdendo, e detrimento de umas viagens e outras, hora chegava numa geleira, hora voltava, e aquilo observava, e aí quando tinha gelo dentro do barco, começava a observar alguns acontecimentos, alguns fenômenos da física, e começaram a experimentar, gente, esses alimentos aqui, quando eles ficam congelados, quando a gente passa por toda esse frio que a gente está passando, eles ficam congelados, eles estão conservando mais. Tô aqui observando, isso está acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar gelo e vamos transportar gelo para a gente conservar os alimentos. A gente vai vender gelo. E foi isso que o Frederic, esse empreendedor, fez. O rei do gelo. Nessas embarcações, nessas idas e vindas, que ele observou assim, o gelo dá para conservar, mas como que eu vou transportar? Então foram várias tentativas de transportar esse gelo, conseguiu transportar o gelo, chegava e realmente conservava. Mas sabe o que é o que mais aconteceu, que a gente pode observar nessa história? É que ninguém da indústria de especiaria foi para a indústria de gelo. O gelo veio como inovação, esse gelo chegou ali para conservar esses alimentos e ninguém daquela indústria de especiarias migrou. Por que não migrou? Isso é modinha, isso não funciona, aquela velha história que a gente está acostumado. E aí, gente, a coisa continuou evoluindo. A coisa continuou até que a gente falou assim, o gelo artificial surgiu com, né, o desenvolvimento ali no século XX, o gelo natural ficou por uns 20 anos, e aí veio o gelo artificial com toda essa revolução industrial, e aí a galera fez o quê? Vamos migrar para o gelo artificial? Sim, boa parte sim. Mas ninguém da indústria do gelo natural foi para a indústria do gelo artificial. E por que isso, gente? Por quê? O que essa historinha mostra para a gente? Que a gente fica muito apegada à solução. A minha solução é especiarias. A minha solução é gelo natural. A minha solução é gelo artificial. Só que não estava apegado ao problema. E qual era o problema que eles queriam resolver? O que tinha por trás? Manda aqui no chat. O que eles tinham por trás? Eles estavam apegados à solução. Especiaria, gelo natural, gelo artificial. Mas os três tinham um propósito para resolver um problema. Chuta, qual problema seria esse? Boa, Valéria. Conservar os alimentos. Este era o problema. E se eu fosse apegada ao problema, eu ia estar com o meu radarzinho ligado para como eu posso resolver esse problema e não apegada a especiarias. E aí o Yuri Levine, que é o cofundador da Waze, né, da Waze, né, que a gente usa bastante, ele fala: se apaixone pelo problema, não pela solução. Pense como eu posso ser melhor em resolver este problema. Isso é essencial, gente. Exatamente, Alexandre. Atacar o sintoma não resolve o problema.
E você ficar inteirando a solução, sem olhar para aquele problema de vez em quando, para ver se você está realmente atacando o problema certo, você pode cair num buraco de estar ali desatualizado, de estar ali focado. Não, então eu tenho que atualizar as unidades com tal máquina. E aí a gente está falando só daquela máquina, só que naquela máquina. Por quê? Porque eu estou apegada da solução. Não, mas qual o problema que essa máquina resolve? Por que esse projeto foi criado mesmo? Não perde isso de vista, não perde isso de vista para a gente poder não cometer essas falhas. Tá, Nayara? Entendi mais ou menos as especiarias, mas na prática, qual que é a diferença, assim? O que isso muda? Vamos fazer aqui um exercício. Pode abrir o microfone e elocubrar mesmo, tá, gente? É a gente mandar aqui sem ter que tentar acertar, sem nada, é a gente mandar aqui. A gente tem essa caixinha de remédios, né, para poder organizar os remédios ali, por dias, enfim, por turno. Às vezes, quem tem idoso em casa, né, já teve a oportunidade, a gente tem que pegar, organizar. Se a gente estiver focado na solução, eu tenho a caixinha e eu quero melhorar a caixinha. O que tem? O que a gente pode fazer de melhoria nessa caixinha? Vão chutando. O que vem na cabeça? Vão criando juntos. Um de cada vez, pessoal. Pode abrir os microfones, De abrir mais fácil. Abrir mais fácil, boa, Rafa. Abrir mais fácil, né? Essas caixinhas às vezes é difícil. O que mais? Melhor visualização do remédio. Melhor visualização. Vai lá, Sara. Colocar campo de nome e horário. Nome, horário. Quem mais falou horário? Que eu perdi aqui. Eu, Henrique. Henrique falou horário. Nem todo mundo aparece aqui para mim, viu, gente? Desculpa. Um dispenser automático. Como é que é? Quem falou? Um dispenser automático para poder. Um dispenser automático, boa. Então, ali, basicamente, eu posso ir evoluindo essa solução. Eu chego e a solução, né? Eu tenho ali uma caixinha melhor, eu tenho uma caixinha mais moderna, eu posso visualizar melhor meu remédio. Isso é, de fato, estar apegado à solução. Eu vou fazendo melhorias contínuas naquela solução e vou me inteirando daquilo. Mas o Alexandre deu um insight bem legal. Se a gente tivesse algo para automatizar, para deixar isso mais com um dispenser automático. E foi o que a PillPack fez alguns anos atrás. Olha que interessante. This is PillPack. I take medication every day, and that means sorting this into this. Oh, gotcha. Tuesday. And finally. That's why I switched to PillPack. Each month they deliver everything right to my door, and my pills come pre-sorted by the date and time. The best part, their service is free. I only pay for my medication. PillPack by Amazon Pharmacy. Olha que interessante, gente. Deixa eu tirar o áudio aqui e passar. Sem muita tecnologia, o que eles desenvolveram, essa PillPack? Hoje a gente tem vários serviços derivados disso. A PillPack mesmo, ela fechou, mas tem vários serviços, eu já vi até no Brasil, em farmácia de manipulação. Mas uma caixinha simples, sem tecnologia, que eles desenvolveram, na verdade, um serviço por trás. Nos Estados Unidos, a farmácia pode abrir o remédio, né? Então, você manda a receita e ele já vem organizado para você com seus horários, né? Bonitinho, para você ir destacando. O que eu quero trazer essa reflexão, pessoal? É que a gente só consegue esse tipo de solução se a gente se inteirar e voltar para o problema que a gente quer resolver. Porque se a gente está apegada à solução, a gente está o quê? Só inteirando, só melhorando, a gente perde de vista. É difícil ter esse insight que o Alexandre falou de, vamos automatizar. Às vezes até o automatizar pode ser assim, vai pensar na caixinha, como que eu automatizo e subo a caixinha. Talvez não vai chegar a nível de, vamos repensar, vamos criar um serviço disso, para a gente poder trazer mais automação, mais praticidade para as pessoas, mais autonomia, né? Então, exatamente quando a gente se apega ao problema. Outro exemplo, a gente está aqui num aplicativo de personal. Se eu estou apegada à solução,
que eu posso fazer no aplicativo para melhorar o aplicativo? Então, aí, falem aí coisas aleatórias. Vídeo de execução. Boa. Um vídeo de execução, que aí eu posso ir acompanhando ali, né? A atividade física. Quem mais? Espaço para anotar a evolução de carga, para você ver a última carga. Ótimo, Gabriel. Espaço para eu anotar, né? Então, eu estou evoluindo a carga aqui. Ó, eu comecei com 10 quilos, depois eu fui para 15, muito bom. Mais um. Um check-in para saber os dias, né? Que você foi na academia, os dias que você não foi. Perfeito, um check-in. Não, se eu fui ou não fui, como que tá meu desempenho, e ele vai sincronizando com o meu relógio. Eu posso melhorar as cores, eu posso melhorar a usabilidade. Legal. Cara, minha ficha nutricional. Eu posso pôr minha ficha nutricional, sensacional, porque aí ele pode ir comparando, ver minha evolução. Legal. Mas, se a gente pensar no problema real que a gente quer resolver, né, que é trazer praticidade, exercício físico, mesma distância, praticidade, a pessoa pode fazer realmente em casa, ter esse personal em casa, né? É um personal aqui. Será que a gente pode chegar numa solução como essa? Vamos ver. When you look into the mirror, what do you see? A chance to grow stronger. An opportunity to push yourself. Room to beat your best. The mirror is a window to a fitness experience the world has never seen before. No matter who you are or where you are, the mirror lets you work out with world-class trainers in live or on-demand classes, complete with encouragement when you need it, or don't think you need it. You've got this. Measure your progress, work out with friends, and when you're done, show off your achievements. Because that was hard. Amazing job today, guys. But worth it. No wait lists, no crowded parking lots. Just your home, the mirror, and you. Legal, né, gente? Eu queria. Quem queria ter um desse em casa? Eu queria. Se eu for fazer atividade, eu não sei, mas que eu queria. E aí acompanhar ali a evolução de carga, que é que o Wenders que falou, a evolução de carga. E aí eu vou... Não, foi? Alguém falou de evolução de carga. Foi eu. Foi o Gabriel. Boa. E aí é legal. Muito legal. Mas é isso. Se eu tiver apegada à solução, ao aplicativo, eu fico me inteirando aquele aplicativo. Legal, é importante. Mas eu não posso sempre dar uma olhadinha, não posso deixar sempre de dar uma olhadinha. Eu estou resolvendo e estou melhorando a forma de resolver aquele problema. Essas 1000 funcionalidades que eu quero pôr nesse produto, essas 1000 coisas que eu quero pôr, é para melhorar aquele problema? E é isso que a gente quer chegar. Último exemplo bem rápido, porque eu adoro essas novidades, acho que a turma adora ver essas novidades, mas basicamente eu tenho ali um app de fazer compra, de me ajudar a fazer uma listinha de compra. É um ótimo app, né? Tudo que você lembrar, você vai colocando ali banana, tomate, leite, chega no supermercado, você tem uma listinha de compra. Mas o que a Amazon fez? A Amazon fez o seguinte: cara, as pessoas precisam de algum lugar para lembrar, né, o item que vai comprar. E nada melhor do que eu contextualizar o item na casa das pessoas. Por quê? Eu tô ali lavando roupa, acabou o sabão em pó, eu clico. O que faz? O meu carrinho de compra vai lá para o meu carrinho de compras e fica armazenado na minha listinha lá da Amazon, que eu posso configurar para comprar imediatamente ou deixar só lá na minha listinha. Isso é se inteirar para o problema, porque se eu ficasse só ali no app, não dá. Só que a Amazon, pessoal, a Amazon, presta atenção, a Amazon é a empresa mais centrada no usuário do mundo, né? Já ganhou vários prêmios por causa disso, enfim. E aí, ela falou assim, a gente está resolvendo o problema da forma certa? Essa é a melhor solução? Porque ela não vai ficar apegada a essa solução, por mais legal que possa ser. Eu não posso ter um de Doritos lá em casa, não. Aqui em casa, não, gente. Senão ia ficar clicando. Perigoso, né? Perigoso. Por melhor que seja, ela não fica apegada à solução. Ela fica apegada ao cliente, ao problema que ele está querendo resolver.
Então, com a Amazon agora, e você normalmente tem mais de uma Amazon em casa, para que aqueles botões? Então, ela descontinuou. Por quê? Hoje é mais barato e mais eficiente. Ao invés de eu espalhar botões para todos os lugares, eu tenho um assistente que eu falo: Alexa, colocar Doritos no meu cartão de carrinho de compra. Pronto, Doritos está na minha lista de compras. Não sei se deu para ouvir ali. Então, e aí, basicamente, a gente vai se inteirar. E eu devo ter ativado... Ah, não, ninguém está em casa, né? Tá todo mundo assente. Senão eu ia ativar um monte de Alexa. Normalmente, nas aulas, eu ativo um monte de Alexa. Gente, e aí, basicamente, é isso. A gente se inteirar pelo problema. Ficou claro? Eu posso parar de falar desse tal de problema e apegar na solução? Bora, no chat. Sim. Manda aí 1 para quem ficou claro, 2 para quem não ficou claro. E aí o 2 eu vou perguntar. Boa. Deixa eu ver se está todo mundo aqui comigo. Nada de 2 telas, não vamos perder tempo. Bora focar que a gente vai ganhar mais tempo. Uhul! Todo mundo 1. Vamos avançar então. Então, como, Nayara? Beleza. Como que eu vou encontrar esse tal do problema? E aí que a gente entra no tal do Design Thinking. Por que que o tal do Design Thinking ficou tão famoso em termos corporativos, fora do design, né? Na administração, em ambientes corporativos? Porque design significa conceber com propósito específico. Aqui no Brasil, a gente usa muito design como desenho, né? Então, a gente associa muito desenho, uma coisa visual. Mas design, gente, é projeto, né? A tradução de design é projeto. E quando, né, a gente fora fala design, não necessariamente vem à cabeça uma pessoa que vai fazer uma parte visual, né? Igual está mostrando aí na tela. Não, mas é um projeto. É muito falado como engenharia também. É um projeto que melhora vidas, é um projeto focado ali nas pessoas. E o thinking, né? A gente sabe que é pensar, né? Mas o thinking é conceber pensamento, considerar, meditar em cima daquilo. Então, esse design thinking, ele vai justamente englobar o ato de pensar, planejar com intenção e propósito. Então, é como se eu fizesse o quê? Um projeto pensado. Esse é o Design Thinking, é um projeto, só que um projeto com propósito, pensado, com o humano ali no centro. Isso é muito associado porque as pessoas que vêm de formação de design, elas têm uma metodologia, a gente aprende muito na graduação, uma metodologia própria de sempre começar pelo problema e sempre olhar para o problema pela perspectiva desse cliente que eu quero atingir. Isso já vem de toda a bagagem do design. E aí, na hora que uma consultoria chamada IDEO olhou para aquilo e falou: isso é bom para todos os contextos, não é bom só para projeto de design, isso é bom para um ambiente corporativo. Então, lá em 2004, fez um boom que ela espalhou essa notícia, né? Essa notícia de o design thinking é útil para as corporações, e realmente começou muitas empresas a utilizarem o tal do design thinking para projetos fora do design. Porque como que o designer enxerga? Ele identifica a solução, o problema, e gera a solução. Problema de quem? Tudo que prejudica o bem-estar das pessoas. Então, basicamente, pessoal, o Design Thinking, ele vai ter essa abordagem de ser humano no centro e começo pelo problema. Ah, Nayara, mas isso não dá para usar aqui, dá demais. Isso a gente usa, eu vou mostrar várias fotos de coisas aplicadas a indústrias, coisas que a gente usou dentro da indústria. Porque, basicamente, é simples. A gente segue uma estrutura que a gente chama de 2 diamantes, né? O Double Diamond. Não é só estética, boa. A gente segue uma estrutura de Double Diamond, que a gente começa aqui com uma noção do problema, né? Vocês receberam um desafio lá, veio com cara de solução, não tem problema. Só que olha aqui que a gente vai fazer: divergir sobre aquele problema.
pesquisar tudo do contexto daquele problema. Mas uma hora a gente tem que avançar, né? Não dá para ficar divergindo, não dá para ficar lá sonhando. A gente vai o quê? Convergir para beleza. Mente alinhada, lembra? Eu vou abrir mente aberta e mente alinhada. Eu vou convergir para poder eu identificar, tá, é esse problema que a gente quer resolver, eu vou medir de tal forma. E aí, na hora da solução, que vai ser o bloco 2, né, que a gente vai fazer lá no segundo, não lembro qual mês, mas a gente vai fazer, que é divergir para a gente abrir e encontrar a solução. Para a gente fazer o quê? Convergir para a gente ter a solução correta. Não correta, né, mas a mais indicada. Então, a gente trabalha aquela mentalidade aberta, trabalha alinhada. Eu abro e eu fecho de acordo com as prioridades com alinhamento. O que isso traz para o coração, gente? Isso traz acalento para o coração. Posso falar com vocês? O Design Thinking, ele tem uma estrutura já prevista que vai ser mais ou menos assim. O início, essa confusão, e aos poucos a coisa vai se desdobrando, vai se desenrolando. O que isso acalma o coração? Porque eu já sei disso. Então, todo e qualquer desafio, eu fico muito menos ansiosa hoje. Porque eu sei que se eu pegar e começar a abrir para eu entender o contexto do problema, naturalmente, isso eu prometo para vocês, naturalmente as respostas vêm. É quase que mágica. Não é mágica, não. É muito trabalho duro de pesquisar sobre o problema. Mas eu fico menos ansiosa. Por quê? Lá no Senai eu estava fazendo hoje já é mais comum, mas eu estava fazendo um projeto de placas fotovoltaicas. Na época, eu não fazia ideia que era isso. E eu olhava para aquilo, meu Jesus, o que é isso? Eu fico menos ansiosa. Não, tá tudo bem. Por quê? Eu vou começar a me inteirar sobre esse problema. Eu vou começar a pesquisar tudo sobre esse contexto. Parece óbvio, parece simples. É simples, é óbvio, mas a gente não faz isso. Se eu olhar para o relatório de vocês e na conversa de vocês, todo mundo recebeu quase que uma solução imediata. Ninguém recebeu um problema que deveria, né? Ah, vocês têm esse problema que vocês vão resolver. Todo mundo recebeu uma solução. E não é só FIENG não, viu, gente? É todo lugar, né? E até na Hotmart mesmo, porque isso é do ser humano. Lembra daquelas 3 eras? A gente ainda é muito moldado pela era industrial. E o que acontecia na era industrial? A lógica da linha de montagem. Eu não preciso pensar muito, eu não deveria pensar muito. Porque quem que está no centro da era da indústria? O produto, a escala. Só que quem está no centro da era digital? As pessoas. E pessoas são complexas. Significa que se pessoas são complexas, como que eu lido com toda essa complexidade? Pensando, se inteirando, desenvolvendo, pesquisando. Essa é a mentalidade que muda. Só que a gente ainda está enraizado com a era industrial e tudo bem. Mas a gente tem que ir forçando, colocando cada hora um pouquinho. Estamos falando de solução, porque está todo mundo falando de solução. Estamos lá, a gente não é o chá de galoche que fica só pedindo problema, não. Estamos falando de solução. Mas eu estou assim, a gente está atacando o problema certo? Qual que é a provocação que eu vou fazer? Como que eu vou ser estratégico aqui? Boa, Jeane. Hoje em dia, fazendo placa fotovoltaica, né? Tem fazenda, existe fazenda de placa fotovoltaica, já evoluiu muito, né? A partir disso. E aí, gente, no relatório de vocês, vários falaram o seguinte: eu queria aprender a ser mais estratégicos na reunião. E aqui que tá a chave, presta atenção, porque parece simples, mas não é. Sabe por quê, gente, que tá a chave aqui? Porque quando a gente tá no operacional, começando a nossa carreira, a gente está focado em solução. Ali, ó, pede uma coisa, eu faço. Pede uma coisa, eu faço. Como que a gente muda esse jogo do operacional? Quando a gente começa assim, e se tal coisa? E qual que é o problema? Deixa eu inteirar sobre esse problema. O que está acontecendo aqui? E aí a gente começa a entrar nas reuniões fazendo alguns tipos de perguntas, de maneira sutil, mas alguns tipos de perguntas, né? Como, por que a gente está resolvendo? Ah, por que a gente está automatizando todas as unidades para atender empresas?
Qual que é o problema hoje? A eficiência? É falta de equipamento e aí não tem os serviços? O que as empresas estão precisando? Eu começo a fazer perguntas o quê? Estratégicas. Eu começo a ter uma linguagem mais estratégica. Porque eu não tenho só com a linguagem assim, mandou eu pôr a máquina na unidade, beleza, eu vou, né, ligar para o fornecedor, ver se a compra estava em, atualizar a planilha e ver se chegou. Eu vou fazer isso também, porque não dá, né? Vocês estão, né, foram contratados para isso, está no início de carreira, é isso que está esperado agora. Eu vou fazer isso também. Mas no meio das reuniões eu vou perguntar, e essa máquina faz o quê? Quanto de eficiência ela vai trazer? E o que está acontecendo? E isso, como que a gente vai medir se eles realmente usaram essas máquinas? Como que a gente vai medir se agora eles estão prestando o serviço? E aí que a gente traz essa mentalidade, essa fala mais estratégica. Então, vocês têm uma série de perguntas que vocês podem se preparar para as reuniões, para realmente se posicionar de forma mais estratégica. E aí, 4 passos para começar um projeto pelo problema. O primeiro passo, entender, fazer uma imersão preliminar. É quase que, sabe quando você põe um pezinho na água? Sei lá, deixa eu ver como que tá. Tá frio, tá quente, eu não vou entrar ainda não, só quero pôr o pezinho. É isso, eu vou só me inteirar, vou só fazer perguntas para eu conhecer o ambiente. Isso a gente já passou ali por essa fase, né? Como foi recente, vocês vão continuar preenchendo, mas isso é o que a gente fala de imersão preliminar, é um briefing básico. Então, essas perguntas, essas 8 perguntas que vocês receberam, guarda para sempre, gente. Isso é quando você... Olha, Cibele, tem um novo projeto aqui para você. Legal, o que que é? Nossa, e por que ele vai ser feito? Legal, vamos... E o que teve de histórico? Por que agora? Olha que perguntas importantes, né? Não vai chegar para a Cibele com um desafio, a Cibele, beleza, eu faço. Não, a Cibele vai se posicionar de, beleza, para quem que é? Já percebe uma postura diferente ali de você. E aí você pode fazer preenchendo esse Canva, você pode ter só essas perguntas na sua mente, ponto. Você pode chamar as pessoas. Então, aqui é na Fiat. Então, eu trouxe fotos para vocês verem que ambientes industriais não é coisas só de empresa tecnológica, ambientes industriais. Então, aqui é na Fiat. E olha as perguntinhas aqui. Eu imprimi uma folha com cada pergunta, chamei o time e falei, time, e aí? O que a gente tem de a favor desse projeto? Aqui a gente estava fazendo uma concessionária digital. Então, o que a gente tem a favor desse projeto? Isso, isso, isso. O que a gente tem de contra? Então, histórico. Então, eu fui chamando. Lembra aquela matriz de stakeholder? Você pega assim, quem que é possível a gente chamar daqui? Precisa fazer isso sozinho? Não, gente? Não. Mas vai para o seu mentor, vai para a sua liderança. Tem como a gente fazer alguma coisa nesse sentido? Se não tem, tudo bem. Mas guarda no seu repertório para você fazer da próxima. Porque você vai se inteirando. Mas o que é legal aqui? Porque eu chamo e vou conduzindo perguntas estratégicas. A postura que isso dá, a autoridade que isso dá, isso é muito legal. E aí, sim, então aqui a gente já passou por essa fase. Uma coisa nova que eu trouxe é que você pode realmente fazer ali um mini workshop, uma mini reunião. Isso pode durar 1 hora de reunião, 2 horas de reunião. Só que você vai estar ali provocando com as perguntas, falando e anotando. E aí, se tiver post-it, melhor ainda, porque já dá uma diferenciada. A gente para com aquelas calls chatas, né? Só de fato de eu ter post-it, já começa... aqui vai ser diferente, deixa eu ver o que é. Eu já começo a prestar atenção e aí a gente vai se inteirando. E aí, vamos para o passo 2. Foi passo 1, bora para o passo 2. A gente vai para o passo 2, que aí sim... Eu tenho uma imersão preliminar, estou entendendo o projeto, deixa eu me aprofundar, deixa eu pular na água. E por que a gente tem que aprofundar no contexto? Vamos fazer Adoro esses jogos aqui. Quem gosta, gente? Quando eu recebo no WhatsApp aquele joguinho de lógica, eu fico doida. Eu até paro de trabalhar para ficar tentando resolver aquele joguinho.
Vamos lá, abre o microfone comigo e vamos tentar adivinhar esse símbolo que está faltando. Quem já fez esse exercício, não abre o microfone para estragar a brincadeira do coleguinha. Mas quem não fez, me fala. O que vocês acham que pode ser esse símbolo aqui que está faltando? Pode ir chutando. Não precisa acertar, não. Se não acertar, melhor ainda, né? Porque fica mais legal. O que vocês acham? O que pode ter ali? Veio na cabeça, fala. Porque tá com medo de falar, por quê? Vocês vão errar mesmo. Tô brincando. Não tem problema. De cada vez, pessoal. Vamos lá? Talvez um coração com um triângulo dentro. Então, peraí, um coração com triângulo. Por que será um coração com triângulo? Por quê? Não, os dois símbolos da linha de baixo estão usando elementos de outros... Combinação de outros, sem desperdiçar. Sim. Os únicos símbolos que não apareceram lá na linha de baixo ainda foi o coração e o triângulo. Perfeito. Uma boa lógica. Quem mais, gente? Quem mais que pode ser? Na verdade, o triângulo aparece no M, né? Quando ele é cortado. Então, eu acho que o que falta talvez seria o coração. Tava pensando nisso. Boa observação. Tá faltando mais é o coração, porque o M aqui tá cortado, né? Legal. E aí, mais um ou pode dar a resposta? Vai lá, Paulo. Você abriu o microfone. Não, é porque assim, no caso, é porque assim, o que aparece com o triângulo do M, na verdade é um triângulo retângulo, enquanto o outro é um triângulo de três lados iguais, né? Um triângulo equilátero. Então, já que o risco ele foi para o M, para a parte de baixo, e a bolinha saiu da terceira posição para a segunda, provavelmente vai vir um coração com algum triângulo, ou ele vai estar em cima do triângulo, ou de alguma forma, sabe? Tipo assim, para aproveitar os dois que não são movimentados ainda. Para aproveitar os elementos que não foram inventados. Legal, gente. Muito bom. Acho que tem uma boa lógica aí. Mas qual que é o ponto? Como que funciona a nossa cabeça? E a minha cabeça funciona da mesma forma que a de vocês agora, quando eu fiz pela primeira vez, quando eu não sabia a resposta. A gente, naturalmente, a gente busca associações. Então, todo mundo foi buscando elementos que não estavam se repetindo, que se repetia. Mas olha o que estava por trás. São números espelhados. Então, aqui é o número 1, o 2 espelhado, o 3 espelhado. Então, não tinha coração, bolinha, tracinho. Esse 3, mas não é um 3 mesmo. Um 3 espelhado, um 5 espelhado. E mesmo que o 3 ficasse bonitinho, se eu fizesse do outro lado também. E aqui é um 6 espelhado. Basicamente, a gente vai buscando essas associações. Fala no chat, assim, muito legal. Não foi muito legal isso? Eu acho muito legal esse joguinho, gente. E aí, gente, a gente vai buscando essas associações. A gente tem 3 tipos de pensamento. O pensamento analítico indutivo. Então, ginasta, Maria é ginasta e é baixa. Júnior é ginasta e é baixo. Logo, todo ginasta é baixo. Tá vendo? A gente vai fazendo umas conclusões. Isso que traz o preconceito, por exemplo, que a gente discute bastante. Isso que traz uma série de coisas na nossa sociedade. E sabe o que dá aqui? Por exemplo, rede social. Eu só posto momentos felizes. Porque eu não vou ficar postando um momento triste, né? Então, eu sofri alguma coisa na minha vida, eu não vou postar. Cada um faz de uma forma. Eu gosto de postar coisas felizes, coisas leves, ou coisas que eu estou no trabalho, essas coisas. Aí, o que as pessoas fazem? Elas completam o restante do dia, que não estão me vendo, achando que o meu dia é todo feliz. Então, às vezes, eu estou num workshop cheio de post-it, com uma sala super divertida, eles acham que o meu trabalho é todo o dia inteiro, assim, na Hotmart. Tem momentos assim, mas por quê? A gente faz isso de forma geral. A gente completa, a gente pega um pedaço e completa.
E aí tem um dedutivo, mesma coisa, que aí, mesma coisa não, esse pensamento que a gente vai concluir, por exemplo, vai deduzir alguma coisa. 80% das mulheres gostam de bolsas pretas, logo, vamos produzir mais bolsas pretas. Será? Será que a produção de bolsas pretas não tem muita concorrência? Não é produzir justamente o diferente que vai ter um valor agregado? Tem muitas coisas nesse dado aqui. Então, basicamente, a gente vai se inteirar. Olha o que aconteceu com essa empresa em 1986, no auge do .com. Eles viraram e falaram assim, cara, todo mundo vai pedir tudo pela internet a partir de agora. Então, bora vender mantimentos online. E olha o que eles montaram, a estrutura que eles montaram. Article 1. You have the right to remain where you are. You have the right to a weekend. The right to avoid parking lots. The right to spend more time with your family. You have the right to come home from work and find something good waiting for you in the fridge. The right to impeccable produce, well-marbled beef, fish and poultry of the highest integrity, and the right to receive them at everyday grocery store prices. You have the right to be in your house when a delivery is made, the right to open your front door and be met by a friendly face, and the right to have someone else unpack your groceries. You have the right to the good stuff. Brought to you by Webvan. O que é essa Webvan, né? Então, eles, basicamente, em 1996... Gente, eles trouxeram as propostas, montaram essa super operação com mais de 800 milhões de dólares de capital público e privado de investimento. Só que ele falhou, no terceiro ano ele já fechou a porta, abriu o IPO e foi, mas foi só decadência, fechou a porta. Por quê? Não explorou ali, as pessoas queriam comprar mantimentos online naquela época, ou queriam escolher as suas frutas. Como que seria isso? Se hoje a gente ainda não está muito, ainda, né? 2025, a gente ainda não está nesse nível ainda. Será? Como que é o comportamento? Então, basicamente, a gente traz essas explorações. E aí, Nayara, como? Tá? Hoje está muito conceito, mas como? Hoje está muito conceito porque a gente vai ter semana que vem uma só de ferramenta, só de prática. Então, eu preciso desse time aqui para vocês internalizarem o conceito e começar a pensar sobre isso, observar ao redor. Mas semana que vem, a gente vai ter uma só de ferramenta. O que eu posso usar no meu projeto? E quais perguntas, qual ferramenta, o que eu vou usar? Tá? Então, basicamente, o explorar é a gente aprofundar nesse problema e a gente vai fazer entrevistas, aí a gente vai olhar os dados, aí a gente vai pesquisar, vai perguntar, a gente vai colher diversos dados quantitativos e qualitativos, tá? E a gente vai olhar essas ferramentas na semana que vem. Terceiro passo. O terceiro passo é definir o problema prioritário. É realmente organizar. Pode voltar no slide. Qual que é o segundo? 2 slides ou esse? Rafael. Mais um? Esse. Basicamente, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa a gente vai estruturar. Eu vou enviar o material, viu, Yuri? Essa semana eu envio todos os materiais e vai ter um prompt do ChatGPT também para ajudar vocês. Mas, basicamente, essa estrutura aqui, ó, eu vou priorizar. Eu vou organizar tudo isso que eu pesquisei e vou priorizar. Uma das ferramentas que a gente vai falar são os fluxos, são as jornadas. E olha só, são 3 fotos dentro da Fiat, dentro do ambiente industrial, inclusive com pessoas ali da manufatura mesmo, e a gente se inteirando. Então, por quê? Porque dá clareza. Então, essa é a hora da gente estruturar todos os problemas para a gente realmente começar a convergir. E convergir para quê? Para a gente começar a evidenciar. Porque se eu não medir,
eu não posso gerenciar, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar formas de medir esse problema. Então, por exemplo, né, o do Alexandre, estou vendo o Alexandre aqui sempre na tela, eu sempre uso o exemplo dele. O Alexandre vai ter implantação de máquinas de automação nas unidades para atendimento da empresa. Então, eu vou mensurar o que está acontecendo lá. Quantos serviços eu estou deixando de prestar por causa dessas máquinas? Qual é a eficiência que essas máquinas vão trazer? Ou seja, quanto tempo eu levo agora, para depois quanto tempo eu vou levar. Então, tudo isso eu vou olhar para o problema. Por quê? Porque é isso que lá no final ele vai falar assim, foi sucesso esse projeto. É porque ele instalou 10 máquinas? Não, isso não é sucesso do projeto. É porque essas máquinas geraram X milhões de serviço, X atendimentos, tanto de % de eficiência. Isso é sucesso do projeto. 10 máquinas implantadas, 50 unidades com máquinas de automação, isso é métrica de vaidade. A gente vai falar muito sobre isso. Agora, a gente vai focar em qual problema a gente quer resolver. E a gente vai chegar no nível de medir esse problema. Eu vou ajudar vocês a gente medir esse problema. Ah, Nael, o problema já está dado, não tem que pesquisar. Beleza, então vamos partir para medir esse problema. Por quê? Lá a gente vai ter case para apresentar, vai ser estratégico para falar quanto que a gente trouxe de retorno, de eficiência, de insights, quando é a pesquisa, por exemplo, do grupo das meninas. Então, tem várias formas de medir e a gente vai entrar nessas ferramentas com vocês. Se a gente mede satisfação, se a gente mede adoção, se a gente vai medir eficiência, se a gente vai medir se deu certo, tem várias formas da gente medir. Combinado? Então, pessoal, a gente falou ali do entender, do explorar, de estruturar e de buscar evidências, de evidenciar. Esses são os 4 passos para a gente começar bem um projeto, de forma estratégica, para a gente começar um projeto de forma assertiva, buscando lá o sucesso no final. E a gente vai, semana que vem, olhar ferramentas. Então, da mesma forma que segunda-feira a gente trouxe Canvas, a gente trouxe quais são as perguntas, a gente vai, hoje, dado o contexto, a gente vai olhar com profundidade ferramentas. Mas o que eu já queria deixar a sementinha apontada? Comecem a pensar nos problemas. O que eu vou deixar no material para vocês? Um prompt do ChatGPT para ajudar vocês, né? Então, vocês vão pôr lá o objetivo do projeto, com esse prompt para ele ajudar vocês a pensar em diversos problemas e já vai pensando, se inteirando qual o problema, como que eu posso medir esse problema. Combinado? Tem uma coisa que eu quero propor para vocês. Tem essa indicação desses 2 livros do Simon Sinek, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Então, comece pelo porquê. Ele vai falar muito sobre toda essa estrutura que a gente falou aqui de projeto, né? Então, por que as empresas, os projetos precisam começar pelo porquê? E esse encontre o seu porquê é porque toda ferramenta, tudo que a gente vê durante esse ano, que a gente aplicar em projeto, empresa, 100% delas são aplicadas para a vida pessoal. Então, pega aquele Canva lá e aplica para o seu propósito, dá certo. Tudo é aplicado. Então, ele fez essa transposição aqui também, tá? E eu queria propor para vocês. Todo mês eu vou dar um presente para o post mais engajado. Eu quero já contribuir para a mandala que a gente fez lá na segunda-feira, de mais exposição, de mais vitrine. Então, o que você tem que fazer? Post no LinkedIn, colocar a hashtag Futuro Talento Fieng, marcar a Fieng. Fez isso, o post mais engajado, eu vou dar um desses livros aqui para vocês. Beleza? Mês que vem tem um outro desafio. Então, vale para mês de janeiro. Ou seja, temos esse treinamento e esse treinamento de segunda. Não precisa ser do treinamento, pode ser do programa de trainee. Então, quem não postou ainda, que entrou para o programa de trainee, é uma boa hora. Pode ser do projeto de vocês, pode.
É sobre o programa, não é sobre Nayara necessariamente, sobre os treinamentos, é sobre o programa como um todo, vocês podem escolher o quê. Mas a gente tem que pôr a hashtag Futuro Talento FIENG e marcar a FIENG. Janeiro só vale LinkedIn para a gente dar esse start. Depois a gente pode ir acrescentando outras redes se a gente achar melhor. Combinado? Então, só mais um minutinho, dá tempo de vocês. Abre o microfone, 2 pessoas. Insights, por que é importante para você? Por que foi importante para você o conteúdo de hoje? O que deu de insight hoje? O que você aprendeu hoje? O que foi marcante hoje? 2 pessoas. Eu acredito que foi aprender a estruturar, né, o projeto. A gente tem um projeto na mente, mas se a gente começar pelo que a gente tem que entregar, de fato, a gente não vai conseguir entregar aquilo de uma maneira satisfatória. Então, entender cada etapa do projeto, se perguntar por que fazer aquilo, entender, saber estruturar ele é importante. Acredito que seja isso. Boa. E sabe o que eu sinto? Que quando eu estou só atendendo as demandas, eu estou ali correndo atrás. Quando eu começo a refletir sozinho, sabe? Internalizo, fica refletindo sozinho, começo a chegar no problema, eu vou para frente. E aí eu começo a puxar. Isso muda muito a minha relação, a minha empolgação, a minha motivação com aquele projeto, com aquela área. Eu acho ruim estar atrás, assim, pede eu faço, pede eu faço, pede eu faço. Eu gosto de fazer isso, né? Porque eu sou uma boa obediente, mas eu gosto de estar sempre à frente, puxando, perguntando, refletindo sobre o projeto. Isso faz muita diferença. Mais uma pessoa para a gente fechar. No meu caso, foi porque eu recebi 4 projetos. Um eu vou desenvolver no programa, mas eu estou trabalhando justamente só com desenvolvimento de projetos aqui. E todos eles eu recebi a solução, não recebi o problema. Sempre, normal. E aí foi muito interessante voltar atrás, voltar uns passos, para entender de fato o problema, para até pensar em soluções melhores, porque às vezes a solução apresentada não vai resolver aquele problema de fato. Perfeito. É só algo ali temporário. Então, para mim, foi esse o principal insight. Muito bom, Gabriel. E é isso mesmo. E teve uma pessoa que, acho que foi o mentor que compartilhou comigo na segunda, que a área junta todo mundo e pede ideias no início do ano para poder estabelecer os projetos. Isso é muito legal. E aí a gente vai plantando a sementinha para ano que vem pedir problemas. Quais são os problemas que estão acontecendo? São esses. Agora vamos juntar todo mundo e vamos co-criar soluções? Quais são os projetos que a gente vai fazer para atender esses problemas? E aí a gente muda o jogo. Beleza? Obrigada pelas 2 pessoas que participaram. Já falei com vocês, a gente vai, semana que vem, são 2 horas, porque eu preciso de mais tempo para falar das ferramentas, né? Para explicar, mas a gente vai se inteirar para essas ferramentas. Toda essa trilha, gente, é para vocês aproveitarem ao máximo, para a gente buscar o quê? Aquela mente aberta, aquela mente alinhada, aquela mente ágil, aquela mente ativa, que por trás tá aquela palavrinha mágica, que é conhecimento. E aí vocês já sabem, né? Tá aqui até escrito na hora que meu escritório, eu pus ela escrito, de tanto que essa frase é importante na minha vida, que conhecimento te leva à liberdade, e liberdade te leva aonde você quiser. Então, não vamos deixar de buscar muito esse conhecimento. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. E a gente manda a pesquisa de satisfação, e eu peço muito que vocês respondam, porque isso me ajuda